federal, Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. O deputado já está plugado aqui com a gente. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de falar com esse tema que tem atordoado os brasileiros nos últimos meses. E agora é um momento importante, afinal de contas, a CPI vai ser a instância legislativa para que possamos trazer à luz a informação, a transparência e a verdade sobre esse movimento terrorista no Brasil, chamado MST, e que vai envolver naturalmente também a Frente Nacional de Luta, liderada por hoje o presidiário Zé Rainha. Deputado, eu quero começar com o senhor, porque eu queria que o senhor esclarecesse para o pessoal que nos acompanha qual é o principal objetivo, né, dessa CPI do MST. É averiguar, é investigar, na verdade, tudo o que aconteceu, essas invasões que aconteceram principalmente nesse mês agora, que é considerado pelo MST, né, o Abril Vermelho, que eles fazem algumas invasões em todo o país, em pontos estratégicos do país. Então, qual é a sua avaliação? Assim, qual o principal objetivo dessa CPI do MST, deputado? O MST, somado com a Frente Nacional de Luta, é um movimento terrorista e criminoso. E, até o momento, né, a justiça brasileira não se debruçou para trazer a saber, na verdade, quem está por trás dessa organização. Quais são os reais interesses? Quem são os financiadores desse movimento criminoso? Invasão de terra é crime. E, na verdade, o MST, junto com a Frente Nacional de Luta, ele se apropria do tema da reforma agrária para justificar os seus crimes. Nós não podemos confundir reforma agrária com o MST, com invasão de terra, nem com a Frente Nacional de Luta. Nós, da agricultura, da agropecuária brasileira, somos um defensor e nós queremos trabalhar para que o Brasil tenha uma justa, correta e uma organizada reforma agrária. Eu sou do estado do Espírito Santo, o estado que fez a primeira reforma agrária do Brasil a partir do ano de 1890, quando da imigração dos italianos, alemães, dos poloneses, dos pomeranos, dos suíços, a Igreja Católica ela organizou essa distribuição de terra para verdadeiros agricultores. O MST, ligado aos partidos de esquerda, junto com a Frente Nacional de Luta, se apropriou dessa agenda e justifica os seus crimes, o seu terrorismo, invadindo propriedade, depredando patrimônios privados no começo e agora depredando patrimônios públicos. Aproveitam dessa agenda para arrumarem cargos no governo para os seus membros e também, como está preso Zé Rainha em São Paulo, aproveitando para extorquir produtores rurais e empresas para obterem dinheiro e assim alimentar os seus crimes. Também queremos saber qual o real envolvimento do governo com esses movimentos. O Lula tem um histórico ligado a esses criminosos, uma vez que o Zé Rainha matou um vizinho nosso no Espírito Santo, um produtor rural, foi julgado no município de Pedro Canário, em 97, e o Lula estava aqui, na porta do fórum, pedindo a sua absolvição. Depois do julgamento em Vitória, no segundo momento, o Lula também estava aqui. Portanto, o Lula, o Zé Rainha e o Stedley têm um histórico de envolvimento e nós queremos saber qual é esse comprometimento que eles têm, porque possivelmente esses movimentos terroristas e criminosos também estão, nesse momento, na cozinha do Palácio do Planalto. Portanto, essas famílias que ficam acampadas 3, 4, 5 meses na beirada das estradas ou alguma outra propriedade, isso tem um custo. Quem está financiando isso? Quais são os reais interesses? Uma vez, nós também queremos estancar essa fila de sem terra no Brasil. Ora, no governo Fernando Henrique Cardoso, quando começou esse movimento no Brasil, o Sem Terra dizia que naquela época tinham 40 mil famílias na fila de assentados, para pessoas para serem assentadas. O governo Fernando Henrique assentou um pouco mais de 500 mil famílias. Quando assume o Lula, eles dizem que o Brasil tinha 1 milhão de famílias. O Lula assenta 600 e poucas mil famílias e que, se somado ao governo Dilma, nós vamos ter em torno de 1.300.000 famílias, um pouco mais de 1.300.000 famílias que foram assentadas no Brasil. Dessas, mais de 320 mil famílias já deixaram esses assentamentos. Por isso, tem uma indústria de sem terra.
esses movimentos criminosos e terroristas vivem alimentados dessa falsa lista que eles têm de pessoas acampadas e continuam trazendo terrorismo no Brasil. Por isso, nós não estamos satisfeitos com as investigações que a Justiça brasileira está fazendo. O parlamento vai usar a sua prerrogativa, instalar essa CPI, vamos ouvir a todos. E, com certeza, no longo do processo, muitas descobertas serão feitas e, naturalmente, nós vamos produzir um relatório para que esse relatório, à luz da verdade, possa ser repassado à Justiça e a Justiça seja feita. Nós queremos segurança no campo, nós queremos paz no campo, nós queremos prisão desses terroristas, desses criminosos e, naturalmente, nós queremos também trazer a tranquilidade no campo brasileiro. E queremos organizar a reforma agrária no Brasil. A reforma agrária no Brasil não pode ser refém desse movimento, como eu disse, dos partidos de esquerda, nem desses movimentos do MST. Precisamos, sim, de uma justa reforma agrária, dar condições, trazer renda e acabar com esse movimento terrorista no Brasil, se possível, até extingui-los do nosso país. Deputado, é importante lembrar que essa questão da organização da reforma agrária é uma pauta que, do governo, de fato, né, que não caberia dentro ali da CPI do MST. Mas, deputado, eu vi que o senhor pontuou algumas questões e falou sobre essa questão do método do MST, dessas invasões que acontecem. Esses métodos, de fato, eles podem ser questionados, assim, mas nesse requerimento que foi apresentado ontem, ali, que foi lido por Arthur Lira na Câmara dos Deputados, limita-se ali esse requerimento a citar apenas um crescimento desordenado dessas ocupações. Ele não traz números embasados ali. Vocês pretendem mostrar isso, assim, trazer esses números mais embasados sobre a quantidade de invasões que aconteceram nesses 3 primeiros meses do governo Lula, deputado? Sim, eu tenho um histórico, eu fui o primeiro parlamentar, na verdade, ainda na época da transição do governo, a denunciar que o movimento do MST estava infiltrado dentro do governo. O próprio Lula, quando na campanha eleitoral, admitiu que o MST estava ao seu lado no processo eleitoral. Nós queremos saber quais foram os compromissos que o Lula fez com esse movimento terrorista durante o processo eleitoral. No início do governo, eu fui o primeiro parlamentar também a fazer a denúncia do início dessas invasões. Hoje porque esse movimento ele vai se somando. Como eu disse, o MST e a Frente Nacional de Luta, ela se apropria do termo reforma agrária e faz aí a sua justificativa para cometer os seus crimes. E acaba, muitas vezes, envolvendo pessoas inocentes, pessoas humildes, que têm o sonho de ser sua terra, que acham que para ter a terra tem que estar associado e tem que estar subordinado ao MST. E eles querem essas pessoas refém. Portanto, hoje já são mais de 30 invasões consolidadas. O MST, que nesta sexta-feira começa, depois de um longo processo, porque, infelizmente, o governo do Estado do Espírito Santo também não tratou isso com rigor, mesmo tendo a Justiça determinando a saída dessas pessoas que invadiram a fazenda da Suzana no Espírito Santo. O governo do Estado não botou a polícia para retirar essas famílias. Portanto, nós queremos também ouvir os governadores, que têm que fazer cumprir a lei. A Justiça brasileira, o Judiciário, tem dado respostas rápidas, porque, claro, invasão é crime, as pessoas precisam ser punidas. Mas, para retirar essas pessoas, naturalmente, precisa de uma ação de governo de alguns estados. Cito exemplo aqui como o governo de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, o Zema em Minas Gerais, o Caiado no Goiás, o Tarcísio em São Paulo, né, o Mauro Mendes do Mato Grosso, são governadores que estão muito enérgicos. Infelizmente, em alguns estados brasileiros, como a Bahia e até mesmo o Espírito Santo, o governo está sentando para negociar. Com bandido e com terrorista não se negocia, é prisão. E, naturalmente, eles estão avisando. O STED, inclusive, tem um pedido de prisão feito por nós, junto com o Dallagnol, junto a São Paulo. O STED anunciou um crime. Né? Olha o ponto que chega. Como se você anunciar um assalto, você vai anunciar. Se você anuncia que vai fazer um assalto, anuncia que vai fazer um sequestro, anuncia que vai cometer um crime, e o governo brasileiro, a justiça brasileira, os governos dos estados nada fazem. O STED ganhou como presente o anúncio que ele fez do Abril Vermelho, que ele ia invadir propriedades, um passeio à China. Ele foi à China num avião presidencial à custa do recurso público. Inclusive, eu disse ontem na comissão que ele deveria ter sido apresentado lá na China como invasor de propriedades, porque na China, invasão de propriedade é prisão perpétua. Né? E ele volta e confirma isso, invadindo propriedades privadas no Espírito Santo e em outros estados, invadindo a fazenda da Embrapa,
o absurdo que se faz invadindo a fazenda de pesquisa. Olha assim, o afrontamento, porque eles sabem que o governo, esse atual governo do Lula, é um governo refém desse movimento, porque o governo aceitou sua participação no processo eleitoral e estão fazendo essas invasões. Portanto, tem uma conivência, tem crime de responsabilidade, prevaricação e até de omissão e de envolvimento, naturalmente, dos partidos. O partido do presidente da República os defende a todo instante. E esse vai ser o papel da CPI. Nós não estamos contentes com o comportamento do judiciário e de alguns governadores. Vamos usar a nossa prerrogativa, que é a CPI, para trazer a verdade, a lucidez de investigação e ouvir as partes. O Brasil precisa de uma justa reforma agrária. É importante fazer reforma agrária. A reforma agrária, ainda mais no meu Espírito Santo, é um sucesso. Nós fizemos no governo Bolsonaro a titularização, que é muito importante, não dá só o lote de terra, mas você entregar a titularidade, uma pessoa, mesmo com essa titularidade, onde o cartório reconhece as cartas, a cartografia, a topografia e passa o título definitivo, essa pessoa é dado para ela uma emancipação, para que ela possa acessar recursos do Pronaf, fazer financiamento, ela usar o seu patrimônio de terra para fazer novos investimentos, ou seja, para que ele comece como um agricultor familiar, porque a cota dele é menor do que o módulo, na verdade é essa, mas a partir dali, com financiamento, com crédito, essa técnica, pode se emancipar e tocar a sua vida, e não ficar refém desses movimentos históricos como eles querem fazer. Deputado, o senhor falou sobre essa questão da omissão do governo federal, né? Mas o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, sempre tem vocalizado essa questão e criticado essas ocupações que aconteceram, essas invasões que aconteceram, né? Mesmo assim, o senhor acredita que há omissão na sua avaliação? Eles estão fazendo essa conversa, primeiro, tardiamente. Eles aceitaram o MST e eles sabem que o modo operante do MST é cometer crime, invasão de propriedade e cometer terrorismo. Eles aceitaram, o Padilha e o seu presidente, o Lula, aceitaram a fotografia e aceitaram a participação dele no processo eleitoral. Durante a campanha, mesmo o Lula não tendo apresentado um programa de governo, isso foi uma vergonha, né? O cara chegou ao presidente da República sem falar o que ia fazer, mas me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, eles aceitaram o MST na campanha. Quando eles aceitaram o MST na campanha, a gente sabia que eles seriam coniventes com essas invasões de terra. Mas talvez até eles mesmos subestimavam a agressividade dos bandidos que estavam ao seu lado. Até o ministro da Agricultura, eu fui muito crítico isso, inclusive no início do governo, fez algumas palavras de afago, de carinho ao MST, e isso se estendeu a outros ministérios. Mas o governo percebeu que agora ficou um elefante na sala, o governo quer passar uma imagem, porque realmente o agro brasileiro não acredita até nesse momento, porque esse governo não disse para que veio, e o agro brasileiro está muito assustado. E quando das primeiras invasões, o governo não se manifestou. Quando percebeu que a bola de neve foi crescendo e foi se avolumando, o ministro da Agricultura mudou o discurso, tem mudado o discurso dele hoje é um discurso muito mais razoável, vamos dizer assim. O próprio Lula tem mostrado, em alguns momentos, alguma indignação, mas está andando de braço dado aí com os TEDs, uma vez que foi à China, ao seu convite, à sua autorização, e o Padilha fica com essa conversa, desculpa a expressão, com essa conversa mole que nada resolve. Nós queremos objetividade, queremos praticidade para que efetivamente esses criminosos sejam punidos e, como eu disse, abolido do mapa político brasileiro. Deputado, essa se configurar de fato, né, agora instalada já essa CPI, lida já esse requerimento, na verdade, ali pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, pode ser a quinta CPI do MST nas últimas 2 décadas, né? Outras CPIs foram abertas e a gente viu ali muito circo e pouca investigação. Como é que o senhor pode trazer para a gente a luz de que essa CPI deve ser diferente, ou pode ser diferente, ou vai ser diferente? Eu não participei de outras CPIs, vou falar do meu momento. Nós estamos com um grupo de parlamentares muito qualificado, gente da Polícia Federal, do Ministério Público, produtores rurais, gente do mundo do direito, né? E a primeira percepção que nós já temos alguns indicadores que a chamada, assim, a sociedade brasileira parece estar revoltada, ela não aceita esse movimento de invasão de propriedade. Então, também esse chamado apelo popular, esse apelo de rua, né, a expressão que a gente usa no nosso dia a dia, a invasão de propriedade hoje bateu o pique de um índice de reprovação da sociedade, com os parlamentares muito pragmáticos,
gente competente que conhece o setor, não é só discurso e oratória. Nós temos números, nós temos dados. Temos o apoio popular. Eu estou assim, realmente andando pelo Brasil, acompanhando essas invasões, e a cada dia a adesão de gente que se revolta com essa invasão de propriedade, porque, inclusive, ela está se somando a outros movimentos. E essa insegurança é ruim para o Brasil. Com o apoio popular e com a qualidade dos parlamentares que estão no Congresso Nacional, eu tenho certeza que essa será diferente, produzirá resultado, e nós depois vamos fazer produção legislativa e vamos cobrar do Judiciário a efetividade de cumprir a lei. A lei precisa ser cumprida. E queremos saber os nomes, os financiadores desses milicianos, desses terroristas, desses bandidos que estão trazendo a desvalorização do patrimônio brasileiro.